Olá, amigos. O tema da nossa aula de hoje é aspectos essenciais da negociação. O conteúdo desse tema vai nos mostrar como o processo da negociação pode nos orientar na busca de soluções mutuamente vantajosas para as partes através de dois temas muito importantes da negociação. O primeiro deles são as questões objetivas ou posições na negociação. E segundo, as questões que são subjetivas e representam os verdadeiros interesses dos negociadores. O conhecimento da diferença entre esses dois conceitos é fundamental para a gente entender o processo da negociação. A negociação é um processo. Ela se inicia no momento que alguém decide solucionar qualquer tipo de conflito e ela evolui através da busca de informações para se chegar a um acordo com uma pessoa que a gente quer negociar, cujo resultado tem que ser mutuamente vantajoso para as partes. A primeira atividade desse ciclo da negociação compreende a busca de informações para a construção do planejamento. É o momento onde os negociadores se preparam para negociar. É a primeira atividade. A segunda atividade do ciclo da negociação, ela compreende a negociação propriamente dita, onde as pessoas, com o objetivo de alcançar um resultado vantajoso para as partes, fazem as concessões de forma consciente para atingir o resultado. Vamos ver um trecho do filme A Lista de Schindler, que mostra, basicamente, como as pessoas, às vezes, decidem em fazer concessões para evoluir no processo da negociação. It is not my task to interfere with the processes that take place down here. Why do you think I can help you if I can't help IG Farm? Allow me to express the reason. I'm not making any judgment about you. It's just that I know that in the coming months we're all going to need portable wealth. I could have you arrested. I'm protected by powerful friends. You should know that. I do not say I'm accepting them. All I say is I'm not comfortable with them on the table. I have a shipment coming in tomorrow. I'll cut you 300 units from it. New ones. O que nós vimos no filme? Uma pessoa, um oficial militar, ele estava rígido, ele não queria negociar e, através da astúcia do outro personagem, ele então fez concessões, ele fez uma concessão onde ele aceitou um tipo de negociação, pressionado pelo interesse pessoal. A terceira atividade do ciclo da negociação compreende o aprendizado. É uma das partes mais importantes da negociação, porque é exatamente aí que nós começamos a refletir sobre erros e acertos e, em função disso, o nosso crescimento em termos de negociação, como negociadores, ele começa a ser aprimorado. A negociação requer o deslocamento das posições originais. Ora, se você está disposto a negociar, você não pode permanecer em uma sua posição rígida, sem querer reconsiderar seu ponto de vista, as suas condições, porque isso inviabiliza a negociação. Vamos ver outro trecho do filme A Lista de Schindler. That's it. It's very simple. Not good enough. It's not good enough. Not good enough. Look where you're living. Look where you've been put. Not good enough. A couple of months ago, you'll be right. Not anymore. Money, still money. No, it is not. That's why we're here.
Trade goods. That's the only currency that'll be worth anything in the ghetto. Things have changed, my friend. Did I call this meeting? You told Mr. Stern you wanted to speak to me. I'm here. I've made you a fair offer. Fair would be a percentage on the company. Forget the whole thing. Get out. How do we know that you will do what you say? Because I said I would. You want a contract? To be upheld by what court? I said what I'll do. That's our contract. O que nós vimos? As pessoas que estavam atrás do carro, em princípio, estavam rígidas, inflexíveis, valorizando muito o dinheiro. Mas, através da simples pergunta que eles fizeram, como eles poderiam confiar naquele outro personagem, só essa pergunta já deu a entender a intenção que eles tinham de negociar, de flexibilizar as posições, de deslocar das posições originais. Construção da relação duradoura. A negociação é um processo que busca a construção da relação duradoura entre as partes, através do respeito mútuo e da percepção que todos conseguiram atingir mutuamente as suas necessidades. Muitas vezes, o verbo negociar é utilizado de forma inadequada em outros processos. Por exemplo, o verbo negociar é utilizado nos processos de negociação com sequestradores. A imprensa sempre publica que os policiais estão negociando com sequestradores, mas, na verdade, não se trata efetivamente de uma negociação. Por que não se trata verdadeiramente de uma negociação? Porque não existe o menor interesse em permanecer ou construir uma relação duradoura entre o sequestrador e os policiais e a família da vítima. Uma outra situação que pode representar isso é a compra e venda de um veículo que foi anunciado no jornal. As pessoas falam que vão negociar a compra ou venda do veículo, mas, na verdade, também isso não é uma negociação. Sabe por que não é uma negociação? Porque não existe o interesse das partes em construir uma relação duradoura. Então, o que significa a compra e venda de um automóvel? Significa simplesmente uma operação mercantil. Não é uma negociação propriamente dita, porque não existe esse interesse na construção duradoura. Vamos ver mais um trecho do filme A Lista de Schindler, que mostra exatamente isso, quando não existe interesse na relação duradoura. Just pretend, for Christ's sake. Is that all? I'm trying to thank you. I'm saying I couldn't have done this without you. The usual thing would be to acknowledge my gratitude. It would also, by the way, be the courteous thing. You're welcome. Get out of here. Viram? Ao rejeitar o cálice com a bebida que lhe foi oferecido, aquela pessoa, aquele personagem, declarou de forma clara que não estava disposto a construir nenhum tipo de relação duradoura. Ele cortou, fez um corte na relação naquele momento. A negociação também é um processo de solução conjunta de problemas. Imagine um tribunal. Além do réu, dos jurados, nós temos 3 figuras importantes no tribunal. A figura do juiz, o advogado de defesa e o advogado de acusação. Embora esses advogados de defesa e acusação usem palavras, frases bordadas, respeitosas, no fundo,
O objetivo deles é desmoralizar a outra parte. Quanto melhor eles conseguirem fazer isso, mais fácil vai ser a vitória. Veja, por exemplo, um trecho do filme Questão de Honra, onde um dos advogados faz uma declaração com esse espírito. Kill. Now, Lieutenant Caffey is going to try and pull off a little magic act here. He's going to try a little misdirection. He's going to astonish you with stories of rituals and dazzle you with official-sounding terms like code red. He might even try to cut into a few officers for you. He'll have no evidence, mind you, none, but it's going to be entertaining. And when we get to the end, all the magic in the world will not have been able to divert your attention from the fact that Willie Santiago is dead, and Dawson and Downey killed him. These are the facts of the case, and they are undisputed. O que nós vimos no filme Questão de Honra? O advogado foi cínico. A intenção dele era destruir o outro advogado, o advogado de defesa. Mas ele poderia se dar ao luxo de fazer isso, porque a decisão no tribunal depende do juiz. Mas aqui na nossa vida prática, não existe juiz. A decisão de qualquer acordo passa obrigatoriamente pela vontade do outro negociador. Se ele não quiser, não tem nenhum tipo de negociação. Nós não concluímos nenhum acordo. O que eu quero dizer com isso? A negociação aqui fora, na negociação aqui fora, nós não podemos agredir, desmoralizar, desrespeitar, conduzirmos nosso diálogo, a nossa conversa com cinismo, com desrespeito ao outro negociador, porque isso gera nele um sentimento de injustiça, de revolta, de desrespeito e faz com que ele fique inflexível nas suas posições. Portanto, o que eu quero deixar claro é que a negociação aqui fora equivale a um jogo de par ou ímpar. Eu posso desejar e posso escolher ímpar nesse jogo, mas eu dependo da ação do outro jogador para ganhar. E se ele não estiver disposto a negociar comigo, com certeza ele vai fazer de tudo para que eu perca também. Portanto, nós temos que entender que o problema é dos dois negociadores, o problema é conjunto, é dos dois. E a solução desse problema, a solução desse problema, ela é composta de partes complementares. E cada uma das pessoas tem uma parte complementar da solução do problema. Então, eles são interdependentes. É como se fossem duas crianças na praia. Uma tem um balde e a outra tem a pá. Sozinhas elas não brincam. Uma depende da outra. Por isso que a solução de um problema, ela depende dos negociadores. E assim que a negociação é um processo conjunto de tomada de solução e de solução conjunta de problemas. A negociação é uma fonte de ganhos conjuntos. Vamos fazer um exercício para ilustrar o conceito de ganhos conjuntos. Vamos imaginar que uma empresa, representada por seu diretor de TI, de tecnologia de informação, essa empresa necessita contratar os serviços de consultoria de um fornecedor qualquer. Então a negociação é entre o diretor de TI dessa empresa e o consultor sênior da empresa fornecedora. Por gentileza, esse exercício será feito entre vocês. Escolha um colega que esteja ao seu lado e defina quem será o diretor de TI da empresa contratante de serviços e quem será o consultor sênior. Fizeram isso? Já decidiram? Pois bem, vamos imaginar agora a seguinte situação. O diretor de TI, ele tem um orçamento para realizar essa tarefa. O seu orçamento é de R$15 mil. Entretanto, o consultor sênior da empresa fornecedora apresenta uma proposta que pode fazer o trabalho, pode desenvolver esse serviço, mas o preço é de R$30 mil. Então o diretor de TI tem 15 mil e o consultor sênior, empresa fornecedora, diz que é 30 mil.
O tutor agora vai parar o vídeo e vocês terão 5 minutos para discutir e chegar a um acordo. Vamos fazer agora uma análise dos resultados. Eu vou fazer algumas perguntas para a reflexão de vocês. A primeira pergunta: quem que não fechou o negócio? Quem não fechou o acordo? A segunda pergunta é: quem fechou por 22.500, no intervalo entre 15 e 30? Quem fechou com um valor próximo de 15 mil? Nesse caso, quem interpretou o papel de consultor, como é que se sentiu? Frustrado? Com sentimento de perda? Ou com sentimento de ganho? Houve algum tipo de compensação? E para quem fechou com um valor próximo de 30 mil, qual foi o sentimento de quem foi o representante do diretor de TI por ter pago um valor acima do orçamento? O sentimento de perda? Houve algum tipo de compensação? Esse tipo de negociação, ele traduz literalmente o que acontece na prática. Porque as pessoas, na prática, muitas vezes agem tentando aproximar as posições da negociação. Esse processo é muito arriscado, muito perigoso, porque a pessoa entra num processo de disputa de cabo de guerra e muitas vezes conduz o resultado da negociação para uma relação perde-ganha e muitas vezes para o impasse. Agora, preste muita atenção na seguinte declaração. Ter a visão viciada da negociação é querer aproximar posições. Nós todos temos esse vício de negociar tentando aproximar posições. Só que esse comportamento, ele geralmente conduz a negociação por impasse. Portanto, nós não podemos negociar posições dentro de um processo de negociação. Mas o que exatamente significam essas tais posições na negociação? Repare no iceberg. O iceberg, uma pequena parte só que é visível, em torno de 13% do seu tamanho. A maior parte, 87%, ninguém consegue enxergar. Nós só podemos visualizar a parte submersa se nós usarmos até aparelhos especiais. Mas nós só vemos uma pequena parte do iceberg. Na negociação, as questões objetivas são representadas por declarações de objetivos concretos que o negociador busca na negociação. Já as questões subjetivas não são usualmente declaradas e representam os verdadeiros interesses que as pessoas têm no resultado da negociação. Mas elas não falam, eles são subjetivos. A comunicação na negociação, ela se assemelha a um iceberg. A parte de cima, a parte menor, representa as declarações dos negociadores. As declarações, elas apresentam os objetivos concretos que o negociador quer alcançar. Dinheiro, percentual, coisas tangíveis. Então a parte de cima, ele declara que é isso. Já a parte submersa do iceberg representa as questões veladas da negociação. São os desejos ocultos, as aspirações, os sonhos, as inseguranças, os medos, os fatores de satisfação dos seres humanos. Mas eles costumam não expressar claramente isso. São as questões subjetivas da negociação. E essas questões são muito importantes, porque se elas não forem atendidas, o negociador não fecha o acordo. Embora ele não comunique isso claramente, ele o faz de forma não verbal. Por isso que a observação de gestos não verbais é importante na negociação, porque transmite a informação a respeito das necessidades verdadeiras e interesses verdadeiros do outro negociador. Veja como isso acontece na prática. O gerente de compras e o gerente de produção de uma empresa, por suas funções, têm uma relação de dependência, mas mantêm uma rivalidade pessoal. Além disso, a diretora de suprimentos, superiora hierárquica do gerente de compras, é comadre do gerente de produção.
A situação do gerente de compras é, portanto, crítica. Ele sabe que a intenção do gerente de produção é tentar desaboná-lo junto à diretora de suprimentos ao menor deslize. Você é um fornecedor dessa empresa e está oferecendo ao gerente de compras uma promoção de venda de produtos com uma oferta de preço baixo. Embora ele possa declarar que, mesmo sendo uma promoção, seu preço ainda não está suficientemente baixo, no fundo, ele está mesmo preocupado em impedir que o gerente de produção tenha oportunidade para repreendê-lo junto à diretora de suprimentos. E, para isso, é possível que ele esteja disposto a pagar até mais caro. Por quê? Seu interesse primordial é a manutenção do seu emprego. A questão objetiva ou posição, declarada abertamente através da comunicação verbal, é: seu preço está caro. A questão subjetiva ou interesse velado, não declarado abertamente, é segurança na manutenção do emprego. Repare numa vending machine, aquelas máquinas automáticas que vendem refrigerante. Vamos imaginar que você vai adquirir uma quantidade maior de refrigerantes e decida negociar com a máquina um preço menor, um desconto de preço. Esqueça, você não vai conseguir o seu intento, porque as máquinas não negociam. Ela vai te devolver o número de refrigerantes equivalente ao valor que está colocado na tabela na frente da máquina. Se você colocar um valor menor do que está na tabela, ela não te dá um refrigerante, ela te devolve o dinheiro. A vending machine é uma típica negociadora de posição. Quais são os riscos de se tentar aproximar posições na negociação? Esse comportamento se assemelha a um processo de trincheiras, como na guerra. Como na guerra, os exércitos eles tomam posições e ficam escondidos em trincheiras, lutando contra o inimigo. O inimigo, por sua vez, também está se defendendo dentro da trincheira. Aquela posição ele defende com unhas e dentes. Qualquer avanço de um dos lados é possível, mas exige, em troca, uma perda muito grande de vidas. Nos processos decisórios, onde os negociadores, as pessoas, adotam posições entrincheiradas, elas se apegam àquelas posições e, muitas vezes, ao abrir mão daquelas posições, as perdas também são significativas. Observe a passagem seguinte. Toda decisão que você toma é como uma trincheira. Gera em você um sentimento de compromisso em defendê-la contra tudo e contra todos. Portanto, se você quiser negociar com sucesso com uma pessoa, tente identificar quais são os seus verdadeiros interesses, que normalmente são velados, que estão por trás das posições, ou seja, os verdadeiros interesses que estão por trás das declarações da pessoa. Coloque o seu foco no atendimento desses interesses para que você possa harmonizar a relação. Por exemplo, uma pessoa pode declarar que quer um aumento de salário para aumentar o poder de compra. Aumento de salário é posição, coisa concreta, dinheiro, salário. Entretanto, ele pode ter outros interesses, status, reconhecimento, imagem externa, imagem interna. E essas questões, elas podem ser adquiridas de outra forma, além de dinheiro. Portanto, ele quer dinheiro, ele diz que quer dinheiro, mas na verdade ele quer status, reconhecimento, respeito, imagem, que são seus verdadeiros interesses. Da mesma forma, uma pessoa pode declarar: eu quero uma Ferrari. A Ferrari é uma posição, porque é objetivo, tangível, concreto. Mas o que ele pode estar pretendendo, na verdade, é status, reconhecimento, que ele pode conseguir de outra forma, além da Ferrari. Portanto, colocar o foco nos interesses da outra pessoa é uma maneira mais adequada de conseguir chegar a um acordo na negociação. Mas como focar e atender os interesses da outra pessoa e os nossos?
as negociações, elas têm que respeitar os ganhos conjuntos. Os ganhos conjuntos devem representar uma situação melhor do que aquela que as pessoas já têm antes de começar a negociação. Mas como são criados esses tais ganhos conjuntos? Todos dizem que as diferenças afastam as pessoas. Mas na negociação são exatamente as diferenças que permitem o resultado na negociação, o alcance do acordo. Se nós vivêssemos no mundo onde todos desejassem as mesmas coisas, um mundo igual, não seria possível negociar. Porque a essência da negociação consiste em você trocar com a outra pessoa aquilo que tem pouco valor para você, mas tem muito valor para ela, por aquilo que tem pouco valor para ela e muito valor para você. E a gente só consegue isso através das diferenças de objetivos. Por exemplo, diferenças de opinião. Vamos imaginar a negociação entre uma editora e um autor, um escritor, a respeito do lançamento de um novo livro. O autor acha que o livro vai ser um best-seller e que é um valor elevado pelos direitos autorais. A editora não é assim tão otimista com relação à vendagem do livro e não está disposta a pagar um valor muito excessivo pelos direitos autorais. A situação que se apresenta, então, é que o escritor quer um valor acima que a editora não está disposta a pagar, e então, se eles permanecerem nessa posição, eles têm um caminho a percorrer, que é a ocorrência de um impasse. Porque o que um quer receber, o outro não está disposto a pagar. Mas talvez eles tenham uma outra alternativa de encontrar um caminho alternativo para essa situação. Vejamos o exemplo a seguir. Suponhamos que o livro possa vender ou 10 mil, uma venda moderada, ou 50 mil cópias, um sucesso literário. A editora acredita que a probabilidade de se venderem 10 mil livros é de 70%, e a probabilidade do livro se tornar um sucesso literário é de 30%. No entanto, na avaliação do escritor, as probabilidades de venda de 50 mil e 10 mil cópias são, respectivamente, 70% e 30%. O escritor quer receber um adiantamento de R$140 mil por conta de seu livro, caso contrário vai vendê-lo a outra editora. O máximo que a editora está disposta a oferecer é R$120 mil. Desta forma, não há possibilidade de acordo envolvendo pagamentos incondicionais. Há, entretanto, possibilidade de acordo se forem envolvidos pagamentos condicionais. Imagine que a editora ofereça ao escritor R$100 mil mais um adicional proporcional de R$60 mil, caso o livro venda 50 mil cópias. O valor esperado para a editora é, agora, 100 mil mais 0,30 vezes 60 mil igual a 118 mil reais, melhor, portanto, do que seu máximo. Para o escritor, o valor esperado do novo acordo é 100 mil mais 0,70 vezes 60 mil, igual a 142 mil reais, o que excede seu mínimo. Então, há margem para negócio. Embora a editora e o autor tivessem opiniões diferentes a respeito do sucesso do livro, eles conseguiram chegar a um acordo. Como foi feito isso? Ora, a editora estabeleceu um preço de referência, os 100 mil reais. E ela assumiu o risco de pagar mais ou menos, dependendo do sucesso do livro. Como ela achava que o sucesso do livro seria baixo, então ela imaginava pagar um valor menor, proporcional ao sucesso do livro. Agora, se o livro fosse um best-seller, ela pagaria mais, todavia ela teria também um lucro maior. Ela ficou feliz. O autor, da mesma forma, ele recebeu um preço de referência, o preço base, 100 mil reais, e ficou assumindo o risco. Como ele achava que o livro ia ser um sucesso, ele poderia contar com um valor maior da parte que representava o risco, a referência do risco. Se o livro não fosse sucesso, ele não poderia reclamar.
ele recebeu um preço justo também. Menor, mas justo. Eu vou tentar explicar matematicamente qual é essa relação. Vamos analisar primeiro o lado da editora. Bom, a editora, ela decidiu pagar 100 mil e toparia pagar mais 60 mil caso o livro fosse best-seller. Como ela tinha certeza que o livro não ia ser um sucesso estrondoso, ela achava que teria apenas 30% de chance de pagar os 60 mil reais. 30% sobre 60 mil reais significa 18 mil reais. Como ela já tinha pago 100, então ela desembolsaria adicionalmente mais 18 mil, que ficaria um valor de 118 mil inferior ao que ela estava disposta a pagar inicialmente, que eram 120 mil reais. Com relação ao autor, ele recebeu 100 mil reais e teria a chance de receber os 60 mil reais caso o livro fosse best-seller. Como ele achava que tinha 70% de chance do livro se tornar um best-seller, ele então calculou 70% de chance sobre os 60 mil reais. 70% de chance sobre 60 mil reais equivale a 42 mil. Como ele já tinha ganho 100, ele incorporou os 42 mil, ficou com um total de 142, maior do que ele estava pedindo antes, os 140. Se o livro fosse sucesso, a editora pagaria mais do que os 118 mil, mas pagaria com satisfação, porque ela também ganharia dinheiro, porque o livro foi um sucesso de vendas. Se o livro não fosse um sucesso, não fosse um best-seller, o autor receberia um valor menor, mas ele não poderia reclamar, porque o livro não foi um best-seller. Então, por isso que o preço dele, o pagamento dele foi justo. Diferenças de interesse. É o segundo exemplo. Vou contar um caso para ilustrar o que significa isso. Eu tenho uma empresa de treinamento que se situa em Belo Horizonte e nós temos um cliente muito importante com ação em todo o território nacional. Uma vez, o diretor comercial dessa empresa desejava treinar toda a sua equipe e solicitou à nossa empresa uma proposta para realizar esse treinamento. Como era um treinamento de negociação interna, ele exigia um ambiente específico, era um hotel fazenda, para que pudesse ser feito, então, uma atividade mais vivencial. Um tempo depois, ele entrou em contato com a nossa empresa, dizendo que precisava conversar a respeito do orçamento, a nossa proposta, porque ele queria renegociar as condições. Conversando com ele, ele mostrou que o custo dele era constituído da viagem de alguns funcionários para a cidade de Belo Horizonte e do translado para o hotel, a hospedagem e a remuneração do programa. Esse custo estava acima do orçamento que ele tinha definido. Ele poderia ter negociado com o diretor financeiro a expansão do orçamento, mas ele não desejava fazer isso naquele momento. Ele estava querendo viabilizar o projeto. Conversando com ele, ele chegou à seguinte conclusão: e se nós fizéssemos o programa em Belo Horizonte e não no Hotel Fazenda? O que a empresa poderia economizar com isso? Bom, a empresa poderia economizar alguns custos, por exemplo, do translado lá para o Hotel Fazenda e praticamente alguma parte de hospedagem, porque uns funcionários já moravam em Belo Horizonte. Quando ele fez essa nova configuração de custos, ele percebeu que o custo ficou inferior ao orçamento. Portanto, o programa ficou viabilizado de acordo com o preço que nós tínhamos apresentado para ele. Nós fechamos o programa, mas ele me fez uma condição. Carlos, vocês vão realizar esse programa em Belo Horizonte e vão me oferecer o mesmo resultado se ele fosse realizado no Hotel Fazenda? Bom, realizar no Hotel Fazenda é mais confortável para o instrutor, porque tem uma infraestrutura que permite atividades vivenciais, uma metodologia mais rica. É possível fazer num hotel no centro da cidade, centro urbano, mas o esforço do instrutor é muito maior. Mas eu prometi a ele que cumpriria o resultado e nós fechamos o negócio. Um negócio que no início estava demonstrando diferenças de interesses. Por quê? Porque eu queria manter o preço para a execução do seminário apresentado a ele.
Inicialmente, ele queria reduzir o preço para atender o orçamento dele. Eu queria o preço do meu seminário e ele queria reduzir o orçamento. E no final nós fechamos. Eu mantive o meu preço e ele atendeu o orçamento. Quem perdeu foi o hotel, que até hoje não sabe disso. Vamos ver agora o terceiro exemplo, aversão ao risco. Veja o caso a seguir e decida qual é a sua opção preferencial. No processo decisório 1, o que você prefere? Alternativa A, ganhar R$80 mil com certeza, ou alternativa B, arriscar 85% de chance de ganhar R$100 mil e 15% de chance de não ganhar nada, zero. Ou, processo decisório número 2, o que você prefere? Alternativa A, pagar R$80 mil com certeza, ou, alternativa B, arriscar 85% de chance de pagar R$100 mil e 15% de chance de não pagar nada, zero. É interessante que quando a gente faz esse teste com várias pessoas, a maioria tem comportamentos incoerentes. No primeiro caso, a maioria das pessoas adota a resposta A. Elas preferem receber R$80 mil certos. E na segunda questão, no segundo processo decisório, elas preferem a alternativa B, que é arriscar, pagar 100 mil e a chance de 15% não pagar nada, em vez de pagar com certeza 80 mil. E por que as pessoas se comportam dessa forma? Porque ninguém gosta de perder. Então, quando tem um ganho certo, ninguém quer arriscar. Mas quando a perda é certa, todo mundo arrisca. Portanto, esse é o conceito de aversão ao risco. Se você está negociando com uma pessoa que tem aversão ao risco, pague o seguro para compensar essa questão que ela tem de ter aversão ao risco. Quarto e último exemplo é preferências de tempo. O tempo modifica o valor do dinheiro e isso pode ser visto em duas situações muito claras. Se você está aplicando dinheiro no banco, você recebe uma taxa pequena. Mas se você está tomando dinheiro do banco, nesse mesmo banco, a sua taxa é muito maior. Isso proporciona possibilidade de negociação. Veja o exemplo a seguir que apresenta exatamente essa situação. Uma empresa foi contratada por uma grande organização para elaborar um manual de vendas para suas diversas unidades de negócio. A duração do projeto seria de 6 meses e o pagamento do montante seria mensal, dividido igualmente. Logo após a assinatura do contrato, houve uma mudança na diretoria da empresa contratante que propôs uma redução no custo do projeto. Ao invés de pagar uma taxa X por 6 meses, o novo diretor ofereceu um adiantamento financeiro expressivo, quase um pagamento à vista no início do projeto. Seu objetivo era trocar uma aplicação com baixo rendimento por um grande desconto na negociação. Não foi difícil convencer os consultores, afinal, iriam receber os honorários quase 6 meses antes. Assim, o novo acordo foi fechado. O que nós vimos? A empresa contratante, ela conseguiu um desconto expressivo no preço do serviço e trocou uma aplicação a uma taxa baixa de juros a um desconto superior. E os consultores da empresa receberam repentinamente um pagamento vultuoso e inesperado e ficaram muito felizes. Todos ganharam. Portanto, a preferência do tempo pode proporcionar um negócio vantajoso para as partes. Minha recomendação para vocês é a leitura desse livro. Negociação Empresarial, Enfoque Sistêmico e Visão Estratégica, do professor Dante Martinelli, editora Manoli. Um bom estudo para vocês, ok?